Meu nome é Anderson Reicher, eu sou aqui do Super Reicher Rede Forte, aqui da cidade de Rolante. Vou apresentar um pouquinho da minha loja, começou há 32 anos com meus pais e hoje eu estou dando sequência nesse trabalho junto com a minha esposa, a Daisy, minha parceira está aí para tocar a loja, tocando a loja. A minha padaria hoje, ela é talvez o ponto mais forte aqui dentro da loja. Um dos principais motivos disso é que a gente produz 100% do que a gente vende na nossa padaria, que eu acredito que esse seja assim, um grande diferencial, porque o produto que eu faço aqui é só aqui na minha loja que tu vai encontrar. Dificilmente tu vai ir num concorrente, tu vai encontrar um produto, pode encontrar um produto similar, mas da mesma qualidade, do mesmo jeitinho, do mesmo sabor que eu tenho aqui na minha loja, tu não vai encontrar. A partir do momento que você utiliza produtos congelados, né, em qualquer lugar você vai encontrar. Então tu deixa de ser diferente, né? E uma das coisas que eu sempre gostei muito é de ser diferente, apresentar uma coisa diferente, apresentar um sabor diferente, tu poder na hora preparar um bolo novo com os teus produtos. E quando eu trabalho com alguns produtos congelados, você não tem essa opção. Então hoje, com certeza, um diferencial da nossa padaria é a produção da hora. Tu produzir o pastel da manhã, em seguida tu já fritar ele, tu já comer ele, realmente tu sentir o sabor de um produto, né, caseiro. Mantendo, por exemplo, hoje a cuca, ela é um produto de tradição aqui da nossa cidade, a gente conseguiu manter a receita lá da minha avó, que minha avó passou para minha mãe, que minha avó passou para meus padeiros, a gente conseguiu manter uma essência, uma qualidade lá de muitos anos atrás e conseguir hoje de uma forma, num produto caseiro, tu conseguir transformar esse produto numa grande escala como a gente conseguiu transformar e sem perder a qualidade. Então, com certeza hoje, um dos diferenciais da minha padaria é a produção aqui na loja e a produção diária. Todo dia a gente produz todos os produtos, né, frescos para o consumidor. Outro fator que acho que é muito legal aqui também na padaria, que a gente está trazendo e deu muito certo, foi tentar trazer um pouco do produto de trás do balcão, trazer o produto para frente do balcão. Já deixar o produto pronto para o cliente levar o produto, ele só pegar, não precisar enfrentar fila, né? Porque assim, o cliente hoje, ele quer agilidade, ele quer ser rápido, né? Então tu só chega ali, tu vê o bolo embalado, tu já vê as coisas, tu mesmo se serve. Em combinação com isso, é claro, tu tem que ter uma embalagem bonita, tu tem que ter um rótulo bonito, você tem que ter uma iluminação também, para que o cliente, literalmente, quando veja esse produto, sinta fome, sinta, né, vontade de comer esse produto ali que ele tá enxergando. Hoje o Hortifruti, além da padaria, claro, é um dos setores que acho que traz o cliente diariamente para dentro da loja, pelo ser um perecível, né? Você não tem como estocar 15 pés de alface em casa, você tem que vir todo dia, ou quase todo dia, buscar as frutas, né? Então o Hortifruti, ele acaba se tornando realmente um atrativo dentro da loja, porque antigamente você simplesmente vinha ali e colocava as coisas, né? E hoje você tem todo um preparo, né? Desde lá do momento alguns produtos hoje, como alface, rúcula, a gente já coloca ele todo embalado. Então já tem um processo fora da loja que começa, para que quando chega aqui consumidor final, ele tem uma apresentação. Então hoje o Hortifruti, ele também passa por uma boa apresentação. Antigamente os clientes talvez aceitavam mais comprar aquele produto, né? Mais com uma coisinha aqui, mas hoje não, as pessoas estão cada vez mais exigentes. Então a gente também precisa ser exigente com o nosso fornecedor, para que a gente já não receba essa mercadoria, né? Então, o trabalho talvez do Hortifruti hoje, para ele ser bem apresentado aqui dentro da nossa loja, já é uma parceria que ela tem que começar bem antes disso. Ela é uma parceria que tem que começar com bons fornecedores, para que ele te entregue produtos de qualidade, para que você também diminua a perca, que você não precise tirar algum produto de avaria, para que realmente o cliente chegue aqui e ele, combinado com uma exposição boa, com um produto bom, com um preço justo, uma iluminação boa, ele realmente compre. E o que é a intenção do supermercadista sempre? Que ele sempre leve um pouquinho a mais, onde que talvez está o nosso faturamento extra, aquele nosso lucrinho a mais lá
consumidor final. Então hoje a gente trabalha uma distribuição, a gente busca hoje uma distribuição centralizada através da rede que a gente participa. A gente busca hoje de 2 a 3 vezes por semana para que sempre a gente possa ter produtos máximo mais fresquinho possível. De repente o ideal até seria buscar todos os dias, mas como a gente é um pouquinho aqui no interior, então a distância, né, não nos permite isso. Mas aí o que a gente tem? A gente tem uma câmera muito boa, né, onde a gente consegue guardar que preserve a qualidade. Aqui dentro da loja hoje, a gente tem ar-condicionado. Se está 40 graus lá na rua, a gente vai ter um ambiente controlado aqui dentro, com 23, 24 graus, né, preservando a qualidade dessas frutas e hortaliças. Outra coisa legal que a gente tem aqui na loja é o nosso balcão de autosserviço refrigerado, onde a gente coloca o alface, coloca os verdes, que é os produtos mais sensíveis. E alguns produtos caros, por exemplo, ameixa, pêssego, produtos importados, maçã argentina, maçã verde, alguns produtos que um valor mais agregado, você consegue deixar dentro da geladeira. E não vou dizer que a perca ali vai ser zero, mas você consegue às vezes levar uma perca que antes na tua loja tu tinha de repente de 15% a 20%, ali dentro do balcão tu consegue reduzir para 3%, 4%. E será que esses 15% às vezes não é o teu lucro que tu tem dentro da loja? Então é uma importância muito grande tu conseguir ter um balcão desse para manter realmente a qualidade pro cliente e também diminuir a perca do produto. O açougue, ele acho que foi o nosso último setor que a gente realmente investiu aqui dentro da loja, porque era um setor aqui na cidade que tinha muito o costume de ter as casas de carne à parte, era uma tradição aqui da cidade. Mas hoje a gente realmente viu a importância do açougue, a gente notou isso, então hoje a gente realmente está investindo aqui em nosso açougue. O nosso último investimento agora faz em torno de um mês aí, nós agora colocamos também no açougue, da mesma forma que a gente pensou isso na padaria, pensou isso no horte, a gente também agora pensou isso no açougue, que é colocar um balcão de alto atendimento no açougue, onde as pessoas às vezes para pegar cortes rápidos, para um estrogonofe, pegar uma carne moída, pegar algumas coisinhas que são mais rápidas, elas não precisam mais pegar fila, elas vão ali e se servem. Talvez isso para as grandes cidades já é uma novidade, quer dizer, não é mais novidade, já é uma coisa que já existe há mais tempo. Mas como eu falo, Rolante, a gente está aqui no finalzinho do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, então talvez isso para nós aqui hoje é uma novidade e está sendo muito bem recebido. As pessoas estão assim, ó, adorando a ideia, estão elogiando, né, pra caramba, e eu já estou vendo no norte que de repente esse um balcão ali não vai chegar, a gente vai precisar colocar mais um balcão de autosserviço. Só que esse balcão também de autosserviço, ele está associado a uma carne boa, né? Hoje a gente compra carne somente de 2 frigoríficos, né? 2 frigoríficos que a gente já visitou, que a gente já conhece, que são 2 frigoríficos que estão talvez entre os 5 maiores frigoríficos aqui do estado, onde só me entregam carne certificada, carne com qualidade. E eu nunca vou, aqui no meu açougue você nunca vai encontrar um boi, a gente chama os boi de carreta aqui, vamos falar assim, vamos falar a nossa linguagem daqui. Não, a gente a carne que a gente trabalha realmente são bois criados específicos para corte, né? São novilhos aí na faixa no máximo até 2 anos, né? Para que ele proporcione, já tenha sabor e proporcione maciez. Porque hoje a carne ela tem um valor agregado, então o cliente, pelo que a gente está vendo, ele não está se importando tanto em pagar esse valor que a carne está custando hoje, mas ele quer levar um produto de qualidade. Se ele está pagando, ele quer chegar em casa e comer aquela carne macia, né, e com sabor. A gente nota que muda um pouquinho, né? O início da semana é mais a dona de casa, né, mais a carne para panela, mais para aquela comida durante a semana. Então as ofertas são mais focadas para esse sentido. E mais para o final da semana, que é ali a quinta, sexta e o sábado, a gente faz então as ofertas mais voltadas para a carne aqui do churrasco aqui no Rio Grande do Sul. Outra coisa que eu acho que eu gostaria de comentar com vocês, que foi visitando um outro supermercado que eu vi, antigamente eu tinha bacon, calabresa, esse tipo de produtos de embutidos, a gente tinha numa geladeira junto com os iogurtes, que muitas lojas têm. Mas visitando uma outra loja em Santa Catarina,
eu notei que lá o bacon, a calabresa, o kit feijoada, essas coisas, eles têm junto no açougue. E eu fiz isso aqui na minha loja e deu muito certo. Eu não consigo agora falar exatamente o crescimento porque é muito recente, mas talvez eu me atreva a dizer que eu tive um crescimento pelo menos de 50% trazendo esse produto para o lugar certo, né? Expor esse produto no lugar certo. Então hoje, eu acredito que dentro de uma loja, na média, 50% do faturamento de uma loja seja na parte dos perecíveis, que é açougue, padaria e hortifruti. Mas a gente não pode deixar de falar dos outros 50%, né? Que é a venda de bebida, a venda de limpeza, né? A venda dos secos em gerais. Uma coisa que vem lá do tempo da minha mãe, quando ela administrava ainda a loja, é sempre ter um sortimento, né, muito grande. Eu sei que às vezes vai um pouco o que se fala na mídia, né, que você tem que às vezes ter um mix mais reduzido, mas acho que um diferencial que minha mãe sempre teve aqui é você ter diversas marcas, o cliente poder chegar aqui e realmente encontrar aqui na loja aquela sua marca de erva, né, que aqui no sul é muito tradicional. Então, por exemplo, a erva hoje a gente de repente poderia trabalhar com 4 marcas. Eu acredito que a gente deva estar trabalhando com em torno de 20 marcas. Então, com isso, a gente também consegue satisfazer um maior número, né, de clientes. Vou dar um outro exemplo para vocês também, que acho que funcionou muito bem aqui, a questão da bebida. O pessoal sempre vinha e queria, não tem bebida gelada e tal. Então a gente comprou geladeiras maiores e proporciona essa bebida gelada hoje, a cerveja, refrigerante, sem custo a mais para o cliente. Então hoje o cliente consegue vir aqui na loja, ele consegue levar já, né, sua bebida, seu refrigerante, sem nenhum custo a mais. Claro que para isso a gente colocou hoje placas solares, para que também não tenha, né, que desembolsar com esse custo dessa energia, né? Mais uma vez, voltando a falar um pouco, né, em tecnologia, né, a gente sempre tentando inovar. Um outro, acho que ponto forte que está dando bem legal aqui na nossa loja é o aplicativo, né? Faz 2 anos que a gente trocou de sistema, a gente está com um parceiro aí que é a PR Software e a gente trouxe um aplicativo aqui para dentro da loja. Hoje o Rolante aí tem em torno de 20 mil habitantes e eu tenho em torno de 8 mil usuários cadastrados, né, utilizando o meu aplicativo. Então eu acredito que quase metade da população hoje, né, esteja cadastrada. Para mim é um orgulho muito grande isso, né? A gente está presentes em quase todos os lares aqui da cidade. Com esse aplicativo, tu consegue ver todas as nossas ofertas, tu consegue ganhar descontos e ficar por dentro, né, do que acontece. Porque além de ver os preços, a gente consegue ter uma comunicação através do aplicativo, né? A gente consegue enviar mensagens para os clientes, além, é claro, do WhatsApp, né? Que a gente também tem nossas listas de transmissão, a gente tem Facebook, né? Tem Instagram. Então a gente também está presente nas outras, no máximo possível de redes sociais, para tentar atingir todos os clientes. Um meio de comunicação que a gente parou, que a gente não entrega mais, é um panfleto impresso, né? Isso desde que iniciou a pandemia, então a gente optou, também tem o lado ecológico, né? A gente colocava em torno de, acho que 20 mil panfletos mensais na rua. De vez em quando a gente encontrava eles espalhados pela cidade, uma coisa que me incomodava um pouco, e hoje eu não encontro mais, né? Então hoje é um custo a menos também que eu tenho, e esse custo a gente consegue reverter em alguns descontos aí para os clientes. Uma outra coisa que eu acho que incomoda os clientes quando eles estão, é tu passeou dentro da loja, tu comprou e tu chegar lá no caixa e tu ficar 20 minutos, 15 minutos, ou às vezes o cliente ficou só 2 minutos esperando, mas para ele parece 20 minutos. Então acho que uma coisa que é legal, às vezes a gente vê algumas lojas e vendem lojas que faturam bem e tem poucos checkouts, né? Tem menos checkouts que aquela loja deveria ter. Então eu acho que isso é uma coisa legal também para todos os empresários. Coloquem mais checkouts na sua loja do que você precisa, para que o cliente, quando chega ali, ele tenha aquela percepção de agilidade, né? Que realmente ele chegou e não precisa ficar esperando. Então hoje a nossa loja ela tem 7 checkouts. A gente colocou um sistema novo ali também para agilizar mais ainda o atendimento, onde são telas que
o operador é touchscreen e para o lado do cliente, quando ele precisa digitar um CPF, também é touchscreen. Então, tentando o máximo agilizar o processo de atendimento, porque hoje, né, o mundo está tão corrido, enfim, as pessoas querem agilidade. Então a minha dica para vocês aqui é assim, ó, vão atrás das coisas, não esperem que as coisas aconteçam. Vão atrás de cursos, vão atrás de novas empresas, vão atrás de novas tecnologias e tragam isso para dentro da loja. Mas realmente tragam, apliquem, realmente coloquem em prática. Muitas vezes a gente acaba vendo que o empresário vai atrás e fica com conhecimento para ele, mas não, esse conhecimento ele tem que ser trazido para dentro da loja, ele tem que ser trazido para os seus colaboradores, você tem que vender essa ideia para os seus colaboradores também. Eles precisam participar dessa conquista, eles precisam estar engajados com vocês. Então assim, ó, vão em busca de novidades, o mundo está acelerado, o que está servindo hoje, semana que vem já não serve mais, e para isso está aí. A gente tem grandes feiras, a gente tem grandes palestras, tem grandes cursos, então vão atrás, vão em busca. Vamos sair do escritório, não fiquem sentados. Tá bom, pessoal? Valeu!